E aí pessoal, tudo bom? Professor Pádua aqui falando, e hoje nós iremos fazer uma revisão de alguns assuntos já estudados por nós com a resolução de algumas questões, exercícios. Bora lá! Na questão 1, ele diz assim: as células bacterianas normalmente se reproduzem duplicando seu material genético e dividindo-se em duas células filhas. Esse processo é relativamente rápido, ocorrendo em algumas espécies em apenas 20 minutos. Bem, antes da gente falar um pouco sobre esse tipo de reprodução, vamos falar sobre os dois tipos de reprodução que acontecem, certo? Então, as espécies e os seres vivos, eles podem se reproduzir de várias formas, mas essas várias formas podem ser separados em dois grandes grupos: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada, certo? Basicamente, a reprodução sexuada acontece com a junção, a fusão dos gametas masculinos e femininos, que são as células reprodutivas masculinas e femininas, e na reprodução assexuada não acontece essa fusão dos gametas masculinos e femininos, certo? Apenas na reprodução sexuada nós vamos ter a variabilidade genética, e na reprodução assexuada se dão origem a clones idênticos aos dos pais, certo? Então vamos lá. Existem alguns tipos de reprodução assexuada, certo? Brotamento, fragmentação, partenogênese e divisão binária, né? Então no caso aqui, ele exemplificou um tipo de reprodução assexuada muito comum entre bactérias. Alguns outros organismos vivos, seres vivos, também fazem esse tipo de reprodução, né? Que é a multiplicação da própria célula, que se divide em duas outras células iguais. Esse tipo de reprodução é chamado de divisão binária, certo? Muito comum nas bactérias, tá bom? É um tipo de reprodução assexuada. 2. As planárias são pequenos plateumintos que se destacam pela sua grande capacidade de regeneração. Se cortarmos uma planária ao meio, dividindo-a em duas partes, ela é capaz de dar origem a dois indivíduos. Esse tipo de reprodução assexuada é conhecido como... Bem, então esse tipo de reprodução em que uma parte que foi destacada ou cortada de algum ser vivo, ele dá origem a um outro ser vivo igual, certo? Que acontece com as planárias e também acontece com outros seres vivos, é chamado de fragmentação, certo? É um processo de reprodução assexuada, onde fragmentos do corpo daquele ser vivo vai dar origem a outro ser vivo igual, certo? Então era isso, pessoal. No próximo vídeo nós iremos continuar a resolução de questões.